representante dos deputados, deputado Bordalo, secretário, da taquigrafia e toda a imprensa. Meu bom dia. Comissão Parlamentar de Inquéritos, 18ª reunião proibitiva, 13 de junho de 2018. Abertura do trabalho da CPI. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo paraense, iniciamos nossos trabalhos. Expedientes foram aprovados todos, Bordalo, uma reunião ontem extraordinária que foi convocada, Vossa Excelência estava presente, que foram todos os memorandos aprovados, já estão sendo feitos e encaminhados na data de hoje. Nós temos 4 oitivas, até agora 3 confirmadas. Talvez falta confirmado o doutor Paulo Sérgio Gomes, que é 3 horas da tarde, mas aí qualquer coisa a gente transfere para fora, tá? Então vamos começar logo com o Leonardo Furtado do Carmo. Bom dia, senhor Leonardo Furtado, representante da comunidade Furo do Arrozal, é isso? Arrozal. Só diga aí, por favor, o seu nome completo, endereço, profissão e se já entregou sua identidade de comprovante de residência para a secretaria. Ok, então bom dia para todos. Meu nome é Leonardo Furtado do Carmo, moro no sítio Boa Esperança, no Furo do Arrozal, e já entreguei o documento, identidade, e já assinei também a declaração de residência. Sua idade, por favor? 51. Profissão? Agricultor familiar. Cabe a mim, como presidente da CPI, e o deputado Bordalo como relator, respondendo pela relatoria, dizer que o senhor está aqui na condição de convidado, direito de responder as perguntas que forem necessárias, permanecer em silêncio aquelas que não forem de sua conveniência, mas tem o direito de falar a verdade. Pergunta se confirma. Sim. Ok. Eu vou passar a palavra ao deputado Bordalo para começar com as primeiras perguntas oitivas e depois transfere a palavra para mim. Um abraço, deputado, à sua disposição. Muito obrigado, presidente. Nosso dirigente, presidente, deputado Coronel Nil, que, confesso, senhor presidente, Vossa Excelência tem surpreendido tanto pela sede, pela condução equilibrada que Vossa Excelência tem feito desta CPI e, ao mesmo tempo, assegurado o funcionamento dela. Vossa Excelência está no primeiro mandato e isso é muito importante, que o parlamento ganhe cada vez mais quadros que se dediquem ao trabalho parlamentar e legislativo. Leonardo, você poderia facultar esta comissão um relato de quantos anos você já mora na comunidade do Arrozal ou no município de Barcarena? A sua família é de lá, você veio de onde? Conte um pouquinho pra gente o histórico da sua comunidade, da sua própria pessoa. Senhor. Ajeita o microfone para o Leonardo. Fui mais próximo da boca dele. Isso. Ok. Deputado, eu moro no município de Barcarena há 51 anos, mas na comunidade Furo do Arrozal, precisamente há 40 anos. 40. Eu venho de uma comunidade de cabeceira grande que, com a chegada do projeto em 1970, nós fomos retirados do nosso sítio e passamos a morar nessa comunidade da Arrozal. Então vocês já foram remanejados por Arrozal em função da implantação dessas fábricas lá em Barcarena? Sim, senhor. Foi um processo de indenização, foi um processo de remanejamento, de compensação? Como é que foi isso na década de 70? Era uma terra de herança e foi feita uma indenização de 120 mil cruzeiros na época. Praticamente quem conseguiu foi pro meu tio, já que hoje é falecido. Muito bem, então vocês originalmente residiam na área que a
implantação das fábricas. Qual era a fábrica que estava se implantando, você lembra? Qual delas? Era a Albras, né? A Albras naquele processo de... Que era a Albras, Era, né? estava fazendo uma análise apenas, isso já no início da década em 80, praticamente. Aí nós saímos antes, o meu tio ficou lá e, como ele ficou lá, a parte indenizatória foi para ele. Só que não houve nenhum processo de vistoria, de levantamento de valores, né? Foi imposta pela empresa lá e todo mundo saiu de lá, não fomos só nós. Quem negociou com as comunidades? Foi a empresa ou foi o governo? Você lembra na época? Como é que foi esse processo de negociação? Não lembra, não é? Você era bem pequeno, com certeza. Eu estava com... Você já está 40 anos fora, devia estar com uns 10. 10 anos. Você lembra como era a vida nesta comunidade antes de ser remanejado? Vocês viviam do que lá? As pessoas viviam do que? Da agricultura, da pesca? De que era que viviam? Nesta comunidade lá da Cabeceira Grande vivia-se praticamente da agricultura. Agricultura. Plantava o quê? Vendia o quê? Você lembra? Trabalhava com abacaxi, trabalhava com mandioca, com criação, inclusive no sítio da minha avó tinha até café, né? Tinha plantio de café. E dava bem café nesta área? Colhia sim, colhia café. A produção era boa, agrícola? Nesse tempo não tinha os incentivos, era muito rústico aquela produção na base da enxada, do machado. Era com muita dificuldade que nossos Mas de qualquer forma, sobrevivia-se. Na tua avaliação, não havia grandes problemas, que o problema era mais tecnológico, era mais da falta de apoio. Você não sentia assim, contaminação ou de que, de alguma forma, as culturas fossem prejudicadas por algum tipo de fator externo? O que impedia de produzir mais ou melhor era a falta de apoio técnico e financeiro, né? É isso que você falou? Não se usava nem... Nesta área, ainda mora gente hoje? Voltou pessoas para lá? Não. Não, lá está sem ninguém. Mas você... Está na justiça um processo que está rolando desde... Continua na justiça, desde a década de 70? Desde 80, desde a década de 80. Quando você chegou lá no Furo do Arrozal, então, vocês se viram livres de qualquer ameaça, foi? É longe? É longe de onde se implantou a fábrica da Albras? Não. Furo do Arrozal? Furo do Arrozal tem o rio Murucupi, que está praticamente na nascente do rio Murucupi, está implantado a Hidro, né? Essa empresa agora que é a Hidro ao Norte. A Hidro fica ao lado da Albras, né? Ficam perto uma da outra. E Feijão? Pede pro Feijão colocar um adoçante para mim aqui. Olha só. Você, Leonardo, acompanhou o que ocorreu entre 17 e 18 de fevereiro agora deste ano, lá em Barcarena? Acompanhamos mais pela mídia, né? Mais pela mídia. O que é que você ouviu falar que houve 17 de Foi tudo, né? Lá das bacias lá da Hidro. E toda aquela situação lá E foi a primeira vez que vocês ouviram falar de um acidente ambiental? Não. Quantas vezes vocês já ouviram falar, você lembra? Olha, já teve... Estou me lembrando de 3 da Hidro e mais um da Imeris. Mais o do Boi, e mais também de uma barcaça que afundou no Furo do Arrozal com a soja. Uma barcaça, não é? Uma barcaça lá. Eu vou... Esses acidentes prejudicam vocês lá no Furo do Arrozal? Vocês sentem de alguma forma que tem algum impacto em vocês a atuação dessas fábricas, desses acidentes? Tem de alguma forma algum exemplo de impacto na saúde das pessoas ou nos rios do ponto de vista da pesca? Que relato você podia dar a essa comissão de
possíveis Olha, impactos que vocês têm sofrido ou não pelo funcionamento dessas fábricas ou pelos acidentes que vocês têm vivenciado lá em Barcarena. Tem algum impacto? Quando teve o acidente com os bois, a água do furo do arrozal lá ficou totalmente com mau odor, né? As pessoas tomavam banho e ficavam tudo gordurentos. No acidente com a Aidar, Com a Aidar. ou com o primeiro? Foi com a Aidar, aquele do navio dos bois. Esse último acidente agora, esse não, já teve mais o outro acidente da Hidro. As pessoas que moram dentro do furo do arrozal, e como agora também, estão com problema de vários problemas de saúde, né? Quais são os problemas de saúde? Você podia relatar para a gente? Um dos principais problemas é uma coceira, é problema dermatológico, acredito. E a gente de saúde fez um relatório lá, né, da comunidade. Ela fez um relatório que se apresenta quase em todas as famílias, 2, 3 pessoas apresentam. Você teve acesso a esse coceira. relatório do agente comunitário de saúde? Você teve acesso? Ela fez para mim, na outra vez eu trouxe, agora eu procurei aqui, não Você vi. deixou esse relatório conosco aqui? Não Você deixei. podia, então, fazer chegar para a CPI a cópia desse relatório desse agente de saúde, seu Leonardo? Posso. Tudo bem. Então, depois a nossa equipe orienta. Cadê a nossa equipe? Ele tem um relatório. Você lembra o ano desse relatório? Lembra o ano? Ela fez relatório para entregar na Secretaria de Saúde do município. Eu acredito que ela tem uma cópia. E ela fez um para mim recente. Mas qual é o ano agora? Em 2018. 2018, após esse acidente. Você chegou a ler esse relatório? Li. Você podia dar um resumo para nós do que você viu nesse relatório? Eu vi lá naquele relatório a questão do problema da coceira, né? Principalmente as partes superiores, um relatório de certas doenças como câncer, né? Tuberculose. O relatório que você está falando não é o da professora Simone Pereira, não é? Não, mas Da UFPA, é de uma agente comunitária de saúde. Uma agente comunitária de saúde. Olha, muito importante para nós, Leonardo, este relatório. Sim, vi. Já. Não, ela já deu. Agora é o seguinte, esse relatório é muito importante para nós, porque ele retrata uma fotografia do momento bastante agudo da comunidade, não é? Uhum. Então era muito importante para nós termos uma cópia desse relatório. Eu posso Solange, providenciar. depois veja como fazer para que quando a CPI for fazer a análise. Tudo bem, então, Leonardo, vamos ficar. A doutora Solange vai lhe procurar para combinar como você faculta a comissão acesso a este relatório. Ok. Você conhece outras pessoas de comunidades lá de Barcarena, além da sua? Conheço. De comunidades mais distantes das fábricas, você conhece também? Conheço. E município como um todo. o que é que essas pessoas lhe falam? Elas também são atingidas ou não? Elas sentem algum impacto que vocês sentem no furo do arrozal? E veja bem, até aqui na CPI, que está se ampliando um pouco esse debate, tudo se voltava a discutir a situação do Borajuba, do Bom Futuro, da Monte Alegre, não é? Aquelas comunidades que ficam mais próximas ali da bacia de rejeito da Hidro. Mas ao longo do trabalho e das visitas da CPI na região de Barcarena, nós pudemos ouvir relatos que eu queria ver se você também poderia dar o seu testemunho aqui na CPI. Você está como testemunha justamente para
retratar aquilo que, do ponto de vista comunitário, as pessoas sentem e as pessoas vivem em Barcarena. Então, que tipo de testemunho você poderia nos dar de relatos e de exemplos que você já viu, que você já ouviu, que você já testemunhou, de impactos, de possíveis contaminações deste processo de beneficiamento primário de minério lá em Barcarena, nas comunidades de Barcarena? E, se possível, até nos dizer que comunidades são essas. Fique à vontade, Leonardo. Bom, as comunidades das ilhas, né? Por exemplo, Barcarena tem 6 ilhas. A Ilha Trambioca é a ilha que fica a mais aproximada do Furo do Arrozal, porque o Furo do Arrozal separa pelo lado esquerdo da Ilha Trambioca. Então, essa ilha ela tem vários igarapés que são centrais, que dão as... Trambioca. A Ilha Trambioca. A ilha fica aqui perto já de Belém, aqui faz mais... Miranga? Arapiranga. Arapiranga, Ilha das Onças. Ilha Mucura. Ilha Mucura, Ilha São... Onde fica a Ilha Mucura, mais ou menos? A Ilha Mucura é uma ilha bem pequena, que compreende ali, que separa a Ilha do Arapiranga da Ilha das Onças. E tem o Furo do Tauerá chamado, é uma ilha bem pequena em extensão, mas tem um projeto também de assentamento lá com mais de 70 famílias. Assentamento agroextrativista? É agroextrativista. Do INCRA? Do INCRA. Aqui no Mucura? Na Ilha Mucura. Tá. Na Ilha Mucura, Arapiranga, Ilha das Onças, a Ilha Mucura e a Ilha São Mateus, são todos do Arapari que não tem um projeto. O Arapari é onde fica a balsa, né? O Arapari onde atravessa, balsa, desce a balsa. Isso. Essa ilha aqui não foi contemplada com o projeto. Em todas essas ilhas, você já ouviu testemunhos ou relatos já de algum tipo de impacto dessa questão das fábricas? Conte para nós, por favor. Principalmente na produção do açaí, né? O pessoal se queixa que dá uma queima. Produção do açaí. Seca o açaí no período... Fica... Essa queima que você fala é que ele seca o açaí. Seca antes de amadurecer o fruto e eles têm perda da produção. A produção também... Isso não acontecia antes? Não. Isso antes era... Quando começa a acontecer, mais ou menos, você lembra? A partir de 94, a gente começou a fazer um debate sobre financiamentos, né, junto ao Banco da Amazônia, para esses moradores de ribeirinha e ilhas. E a partir já da década de 2000, a partir do ano de 2000 começou essa situação. Então, esse marco histórico, quer dizer, a partir de 2000 vocês vão sentindo... vai se sentindo esses efeitos. Você sabe que em 2000 registra-se um acidente lá em Barcarena. Vou ler, ver se você lembra desse acidente. Que foi o naufrágio da balsa Miss Rondônia, em frente ao porto de Vila do Conde, acarretando o derramamento de aproximadamente 2 milhões de litros de óleo. Você lembra desse acidente? Lembro. Estou lembrando agora. Em 2002, na região do porto de Vila do Conde, houve o derramamento no Rio Pará de cerca de 100 quilos de coque. O coque é um pó preto derivado do petróleo, também conhecido como carvão mineral, devido a uma falha no sistema utilizado para transportá-lo de um navio para o interior do complexo industrial Albras Alu Norte, ocasionando uma mancha negra, escura, né? Que é proveniente do próprio coque, né? Em suas águas de aproximadamente 2 quilômetros de extensão. Tu lembra desse acidente também? Não, 2002. 2002. Eu me lembro da Ímeres. Foi junto com...
houve outro acidente em 2003. Foi um vazamento de grande proporção de lama vermelha de bacias de rejeitos da Alunorte, acarretando contaminação do rio Murucupi, o que gerou assinatura de TAC com o Ministério Público do Pará e inquéritos policiais em face da empresa. 2003. Esse atingiu bastante a nossa comunidade. Atingiu bastante o Furo do Arrozal. Nossa comunidade foi impactada bastante. E você diria que atinge essas outras também? Ou é mais as mais próximas que são atingidas? Eu não posso confirmar. Mas na sua você confirma. Mas a gente pode dizer que as pessoas não estariam mentindo, né? As pessoas dessas comunidades, elas estariam vivendo lá, convivendo, o dia a dia, elas se sentem prejudicadas. Mas esse de 2003, você testemunha que houve forte impacto na sua comunidade do Furo do Arrozal. Em 2004, houve um vazamento de grande proporção de material proveniente de bacias de rejeito na Ímeres. Você conhece a Ímeres? Conheço. Muito bem. Ocasionando contaminação dos igarapés Curuperé e Dendê, conforme indicado no laudo número 17/2004 do Instituto de Criminalística Renato Chaves, tendo sido objeto de inquérito policial 2004.000292-3. Você consegue lembrar deste? Esse foi daí. Teve impacto na Teve. Furo do Arrozal também? Quando aconteceu esse acidente, a Secretaria de Agricultura... Esse da Ímeres. Fez uma reunião no Arrozal. Nós puxamos uma reunião com todos os moradores lá para discutir a questão da água, né? Então, contaminação da água. A prefeitura e inclusive a Hidro, elas fizeram um poço Amazonas mesmo. Hidro, nesse caso era a Ímeres. Mas a Ímeres não tem uma relação com as comunidades ribeirinhas nenhuma. A Ímeres não tem muita relação com as comunidades. Tem acidente, ela não vai nem lá. Nunca se fez. Em 2006, houve um fenômeno de floração de algas no igarapé Mucuraçá. Murucuçá. Murucuçá? É Mucuraçá ou Murucuçá? Mucuruçá. Aqui eu tenho Murucuçá. Mucuraçá, então é Murucuçá. Atingiu também Praia do Caripi, o qual, ainda que não tenha tido sua causa imediata esclarecida, encontra-se claramente ligado às atividades antrópicas, em especial industrial, exercidas no município. Em 2006, houve um outro acidente. Vazamento de material proveniente de bacias de rejeito na Ímeres, com nova contaminação dos cursos d'água, tendo sido constatado pelo laudo número 19/2007 do Instituto de Criminalística Renato Chaves. Esse você lembra? Lembro. Teve impacto lá no Furo do Arrozal? Todos os impactos que descem... Todos os acidentes vocês são impactados? Que descem pelo rio Murucupi, nós somos impactados. Até porque o rio Murucupi desboca toda a água no Furo do Arrozal. Ele despeja toda a água. Agora tem um em particular que eu queria te perguntar aqui. Tem vários, se eu ler aqui a toda. Mas tem um em particular, um rebocador chamado Jeane Filho 33. Jeane Filho 33. Próximo à Praia do Caripi, ocasionando vazamento de aproximadamente 30 mil litros de óleo e uma mancha de cerca de 17 quilômetros de extensão. Você lembra deste? Lembro. Em 2009, houve o acidente ambiental mais grave da história do distrito de Barcarena. Parece, inclusive, que este foi até maior do que este que tivemos agora em fevereiro de 2018, quando se deu mais um episódio de vazamento de lama vermelha das bacias de rejeito da Alunorte,
atingindo várias pessoas e comunidades do município. Você lembra desse? Lembro. Você lembra de um acidente com a Bunge? Lembro. Eu tenho um relatório lá, passado pelo IEB, né, que foi um instituto que fez uma pesquisa em relação... passaram para mim um livro, só que eu não trouxe esse livro. Mas depois você passa esse relatório também, junto com aquele da agente comunitária de saúde para nós? Eu vou procurar esse livro, que eu não sei onde está esse livro. Mas o que é que você lembra desse acidente? O que é que houve? O que foi que houve nesse acidente? Foi a soja, foi uma barcaça de soja que afundou lá na boca praticamente do Arrozal. Afundou Foi uma barcaça dessas com soja. Soja. E o que é que houve? Apodreceu essa soja lá e ficou quase que insuportável as pessoas lá de próximo, porque o Arrozal ele é dividido em duas partes, né? Uma parte chamada Comunidade Santana, que é a que eu moro, e a outra que é o São José, que é da metade do furo para a banda, chegando para o Rio Pará, lá o Caripi. Esse pessoal que morava para lá foram os que mais se afetaram com esse mau odor dessa soja. E era muito. Você relataria como para nós assim? Porque para nós é difícil, né? Uma pessoa me disse lá em Marituba recentemente que, deputado, o difícil de retratar para vocês o que a gente passa é que o fedor não se prende. Então você podia dizer o que era esse fedor? Fedia quê? Era o que era proveniente da soja. Ela emite um odor, parece que uma amônia, assim, uma coisa muito, muito pesado, mas sufocante. Eu não, Você compararia o acidente do boi com o da soja numa escala de impacto? Você diria que o do boi corresponde ao da soja, ou o da soja é pior ou menor do que o do boi nesse caso? Não, o do boi foi mais agravante, porque os boi boiavam, né, e ficavam nas praias. O da soja ficava mais preso no navio. Praticamente era mais um mau odor quando a maré baixava. Quer dizer, a soja ficou represada no navio, quando né? a maré crescia, que ficava... Era aquilo que estava dentro do navio que exalava para fora, que... Já o do boi não, os bois se espalharam por todo o campo. O boi, inclusive, entrou pro furo do Arrozal, boi podre, e ficou por lá rodando, entendeu? E isso causou uma situação bastante até constrangedora para as famílias. Então, o seu testemunho dá conta que esse conjunto de acidentes não é uma ficção, então eles aconteceram. Esses que eu estava lendo para vocês, não é uma invenção, ninguém inventou, isso aqui aconteceu mesmo. Todos esses que eu li para o senhor aconteceu, na sua lembrança? O bom seria que não tivesse acontecido nada, né? Não, mas aconteceu ou não aconteceu, senhor? Aconteceu. Muito bem. Aconteceram. E que você também testemunha nessa comissão que as pessoas estão apresentando sintomas de saúde que, a seu juízo, podem ser provocados por algum tipo de contaminação? Você testemunha nessa comissão que você conhece pessoas que estão impactadas por algum tipo de situação que possa ter sido provocada por algum tipo de contaminação? Aliás, como estão as águas lá no Arrozal? As águas já foram afetadas? Vocês sentem algum tipo de mudança no padrão da água que vocês consomem ou que vocês utilizam lá no Arrozal? Com a chegada agora do sol, né, com a diminuição das chuvas, a água ela dá uma outra coloração. Apesar de ser uma água orgânica, uma água bastante barrenta, Barrenta? Barrenta por causa do movimento, do fluxo do próprio material. Isso. Próprio lá da região, né? Agora,
eu posso dizer que aquelas famílias que estão com esse problema, podia dizer dermatológico, né, problema de coceira, Pneumonia. No Hospital de Barcarena. No Hospital Antigo Gutierrez, lá em Barcarena. Esse lá, eu estive desde sexta-feira. Me explique essa história da pneumonia. Como é? O senhor foi lá no hospital quando? Eu estou lá desde sexta-feira acompanhando a minha mãe. Sua mãe está internada no hospital? Minha mãe está internada, mas a minha mãe é hipertensa, é diabética. Eu não vou dizer que esse problema é um problema relacionado a essa situação. E o que é que você testemunhou lá no hospital? Mas eu vi crianças, né, pessoas adultas, inclusive que moram lá para a vila, para aquele complexo lá da... E eu acho assim muito preocupante ser muito pessoas, né? Uma evolução muito alta, né? Porque... E tem muita gente no hospital com pneumonia, com essas coisas? Tinha lá no hospital, se você for pegar lá um relatório, tinham 6 pessoas com pneumonia. Então, isso não era muito comum em Barcarena no passado? Não era. Isso é uma coisa que vem se acentuando agora. Senhor presidente, eu acho que o testemunho do senhor Leonardo confirma para nós já um conjunto de informações. É muito importante o testemunho dele, porque ele confirma os acidentes, não é? Confirma que houveram os acidentes, que não é vamos dizer assim, algo que foi criado por ninguém. Ele também confirma essa comissão que essas comunidades do Trambioca, Arapiranga, Mucura, Ilha das Onças e São Mateus, como também o Arapari, são impactados por esta possível contaminação da bacia do Rio Pará. Então, da minha parte, eu agradeço ao companheiro Leonardo. Você é ligado ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, né? O sindicato tem atuação em todas essas ilhas, né? Tem, inclusive no ano de 1992, 93, houve uma fuligem lá na Vila do Conde, que afetou muito a comunidade do Curupéré. Lá, fuligem? Era uma fuligem da Ubras, né, que caía em cima, que eximou praticamente a produção daquela comunidade Curupéré, principalmente as frutas, o cupuaçu, a pupunha, que você hoje não consegue mais ver por mais que queira se plantar, pode até nascer, mas não produz mais. Elas foram extintas. Então isso é antes do ano 2000. A gente fez um trabalho... Você está falando de 90 aí? 92, 93. 90, quer dizer, em 1992, é disso que estamos falando? 1992, 93, Você 94. Testemunha nesta comissão que testemunhou um acidente com fuligem. Com fuligem. Conte pra gente, rapidamente, o que foi esse acidente com essa fuligem? Em 1992. Isso era uma espécie tipo uma cinza que caía por cima da residência lá no Conde e passava também para esses sítios lá que eram comunidade. Inclusive nós tínhamos uma delegacia sindical lá, tinha agricultores, tinha pescadores, né? Era trabalhadores, pescadores. E foi a primeira vez que aconteceu isso? Foi, nessa vez aconteceu. Aí houve uma denúncia, nós fizemos uma denúncia aqui nos meios de comunicação, vemos aqui no jornal, na televisão. Saiu uma matéria, mas eles corrigiram logo, eles trocaram lá o escriba, não sei qual era o problema lá, sei que amenizou esse problema, mas estava prejudicando demais aquelas comunidades, principalmente a Vila do Conde, que está bem anexo lá à fábrica da Ubras. Então o senhor Leonardo traz uma informação que já em 1992 ele testemunha com várias comunidades, inclusive pela ação do próprio Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, um acidente grave vindo da Ubras, não é? Onde se expeliu e se espalhou uma fuligem que tomou conta da Vila do Conde, né? Daquelas áreas todas ali do caminho. Então eu te agradeço, Leonardo, e a disposição de você ter vindo aqui, o seu testemunho, colaborar com as investigações que estão sendo feitas, e te agradeço e retorne bem para casa. Quando eu puder, eu vou fazer uma visita para você lá no Furo do Arrozal. Te devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, deputado Bordalo. E queria fazer são poucas perguntas, até porque a explanação foi bem clara e bem sucinta.
Só me responda que 2006, 7, 8, não, 2006 e 2007 tivemos o vazamento da Imnes. 2009 também. Aí tivemos 2018 na Hidro, não é isso? Esses danos chegaram a ocasionar ou chegaram a atacar lá o furo do Orozal? Com certeza. Todos eles acontecem. Todos eles. Inclusive com morte de peixes, né? De repente, constantemente contra... Agora, nessa última, no nosso igarapé, que dá acesso para nossa casa, tinha um jacaré pequeno. Os meninos pegaram esse jacaré, levaram para casa, tentaram reanimar ele, colocaram comida para ele lá, dentro de uma caixa d'água, mas ele não queria comer. Aí eu mandei colocar de novo no igarapé, devolver para o igarapé, porque poderia até que ele viesse a óbito lá. E peixe, arraia, a sarda, constantemente as pessoas que pescam por lá vê esses peixes mortos. Muitos peixes mortos. Ok. Em 2015, a Bunge Alimentos retirou 50 barcaças com soja das margens do furo do Orozal, em Barcarena, cumprindo determinação do juiz Helder de Lisboa. Quais os danos causados pela comunidade na atividade de existência e se existe alguma ação judicial dessa comunidade por esse fato? Se tem alguma ação, eu não sei. Eu só sei que tirou a trafegabilidade da beirada dos rios, né? Por exemplo, lá na entrada ainda continuam barcaças lá. E essas barcaças, as pessoas que têm os seus açaizais, têm que ficar passando por outros trajetos, porque às vezes tira até o leito dos portos das pessoas. Ok. Quantas pessoas do Fundo Orozal participaram da análise de cabelo feita pela professora Simone, do Evandro Chagas? E foi feito algum tipo de teste da água lá do Fundo Orozal? Segundo a Secretaria de Saúde lá, a secretária informou que foi feita uma coleta, mas deu tudo negativo e ela disse que não tinha danificado. Porém, a água lá tem que fazer na água da descida da... A água lá é uma água que não para, ela fica correndo todo o tempo, para um lado e para o outro, né? Então, se fizer numa hora que a maré está enchendo, que está entrando por dentro do Murucupi, é bem provável que venha uma corrente de água limpa daí do Rio Pará, então não pode ter problema nenhum. Ela me garantiu que ela ia mandar fazer nova coleta, porém não informou nada para a nossa comunidade até hoje. A população em torno do Fundo Orozal, em Barcarena, denuncia a órgãos estaduais e federais que três ribeirinhos teriam morrido devido à contaminação das águas da região pela empresa Bunge Alimentos. Segundo os moradores, quem usa águas próximas das comunidades sofre com dores de cabeça, desmaios, coceiras. Inclusive tem laudos de provas dessa denúncia. Você confirma essa versão? Das mortes eu não posso confirmar, mas dessas outras situações aí é verdade. Ok. Senhor Leonardo, a gente agradece a sua presença aqui. As respostas foram fundamentais para a gente, a CPI. O Bordalo deu uma explanação e a gente conta com essas documentações que o Bordalo pediu, a gente vai pedir, e que a CPI agradece por sua apresentação hoje aqui. Tá? O senhor está dispensado. Muito obrigado. Ok, obrigado também, agradeço.